Enquanto o Clailton cantava esse hino, estendermos a mão para tocar a mão de Deus, eu me lembrava de um episódio. Alguns anos atrás, eu assisti a uma reportagem de uma criança, 4 ou 5 anos, que saindo de casa nos Estados Unidos, no quintal da casa, ele não percebeu, o pai estava ali cavando um buraco que já tinha uns 3 ou 4 metros de profundidade. Não havia proteção e a criança, ao sair, caiu naquele buraco. A mãe, quando deu falta da criança, saiu à procura. E ela ouviu um chorinho distante e lá estava a criança, no fundo daquele buraco. Imediatamente eles chamaram o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros teve uma tarefa grande, fazer um buraco ao lado, não tinha como içar a criança. O buraco era apertado, não tinha como tirar a criança dali. E é possível, eles não sabiam o que tinha acontecido, não sabiam se a criança tinha quebrado braço, perna. Então a única alternativa que eles tiveram foi abrir um buraco ao lado daquele, com muito cuidado para que não desmoronasse terra ali. Chegaram exatamente onde estava a criança, um pouco abaixo, e abriram então um outro buraco e de lá tiraram a criança. A criança tinha quebrado um braço, uma perna, me parece, não me lembro bem. Mas o que nunca saiu da minha cabeça foi o testemunho do pai da criança, quando entrevistado. Ele diz que a criança gastou umas 12 horas para ser içada daquele lugar. E o pai dizia que quando ele pegou o filho nos braços, o filho disse assim para o pai: eu procurei você o tempo todo. Estendermos a mão para tocarmos a mão de Deus. Na verdade, Deus é quem nos busca, continuamente. E às vezes, quando nós o percebemos, às vezes a gente quer chegar à conclusão de que a nossa busca é que de fato o encontrou. Deus é que nos alcança. Você que nos assiste pela internet, eu quero dizer que você é bem-vindo de onde você está, você que veio à igreja nessa noite. E nós vamos dar então prosseguimento ao nosso estudo das trombetas. Você se lembra que estamos nessa terceira visão. E na semana passada, eu disse a vocês que as trombetas são gritos de Deus, gritos ao longo da história, desse Pai que está à nossa busca, que vem ao nosso encontro. 2 desses gritos estão lá no primeiro milênio, na primeira metade do primeiro milênio. Quando Jerusalém tomba diante dos seus inimigos, os romanos, se você assim ler os livros do profeta Isaías, do profeta Jeremias, de Ezequiel no Antigo Testamento, você verá assim o lamento de Deus, a tristeza, por permitir que os seus escolhidos, os descendentes de Abraão, a quem ele havia prometido que a sua descendência seria como as estrelas do céu, você percebe lá a agonia de Deus em ter que retirar a sua proteção. Você percebe mais que isso. Você percebe que quando Deus retira a sua proteção da casa de Israel, da cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, ele chega a dizer que, na verdade, a ação dos romanos é a própria ação dele, a ação de punição e impiedade. Porque era assim que Deus se sentia, porque quando ele não pode nos proteger, ele se sente como aquele que nos ataca. Porque a intenção de Deus é sempre proteger-nos. E aí, quando a gente olha para a história, a gente vê esse grito de Deus, dizendo o seguinte: não se afastem da lei, não se afastem do conhecimento da verdade. Porque se isso em algum momento acontecer, o resultado inevitável é que eu terei que tirar a minha proteção que está sobre a sua vida. Anos mais tarde,
uma nação, o Império Romano, depois de lutar arduamente contra o crescimento do cristianismo, ao invés de conseguir abater os cristãos e silenciar aqueles que defendiam a fé, esse império se dobra ao cristianismo. Então ele reconhece o cristianismo como a religião oficial do império. E nesse momento ele propõe uma série de alianças e de mudanças nos costumes dos crentes, para que no Império Romano se pudesse adorar o Deus de Israel, mas a moda romana. E Deus não aprovava, Deus não aprova esse tipo de alterações. É por isso que reiteradas vezes na Bíblia, nós encontramos orientações de Deus para que retornemos aos caminhos antigos. Às vezes, há pessoas assim que chegam com ideias fantásticas na igreja, imaginando que com a sua nova ideia, sua nova maneira de adorar, de dirigir os cultos, de dirigir a música, de celebrar na igreja, eles poderiam fazer alguma coisa tão extraordinária, tão inusitada, que a igreja permanecesse com os seus bancos todos lotados. E o conselho de Deus é que, ao invés de andar para frente, nós devemos olhar para trás. Porque nas veredas antigas é que está permanentemente a bênção de Deus. Deus não muda. Os adoradores ao longo da história, que de fato adoraram o Espírito em verdade, eles jamais foram a maioria. Sempre são a minoria, aqueles que de fato abraçam a fé. Por outro lado, embora sejam uma minoria grande, esses homens e mulheres são assim verdadeiros gigantes ao lado de Deus. Realizam mais por Deus do que centenas de outros realizam contra o Senhor. E dessa forma, a igreja vem triunfando através dos séculos. Muitos caem, mas o exemplo deles, já dizia Tertuliano, aquele imperador romano, o sangue dos cristãos é semente, onde um tomba, outros tantos se levantam. Mas também o Império Romano caiu, porque de alguma forma desobedeceu às orientações de Deus. Então essas primeiras duas trombetas que nós estudamos na semana passada, elas formam um par. E hoje nós vamos avançar. Vamos então ver a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e absinto é o nome de uma planta, o absíntio, que é uma planta amargosa. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Eu vou abrir um parênteses aqui, e vou fazer uma sugestão para você. Todas as semanas, depois que você vier e assistir ao culto sobre as profecias do Apocalipse, quando chegar na sua casa e tiver um tempo para isso, leia os capítulos, os trechos do Apocalipse, acerca dos quais nós estudamos aqui. Porque nesse momento, como nós já estamos lá no capítulo 8, desde o primeiro capítulo até o final do 7º e até os versos que nós já estudamos, você deveria ler sobre essa mensagem impressionista, nessas palavras impressionistas, e na sua casa você já deveria ter assim condição de apreender o significado dessas coisas, rememorando aquilo que a gente vai dizendo aqui, para que isso esteja na sua mente de forma absolutamente clara. Esse texto, por exemplo, à primeira vista, é um texto que a gente não consegue compreender. Mas à medida que a gente estudar aqui essa noite, você vai ver que não tem como um texto ser tão claro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, olha só, a gente está lendo aqui que uma estrela cai sobre fontes de águas. E essa estrela, ela não vem de nenhum outro lugar. O lugar de onde ela vem nós sabemos, porque está escrito no verso. A estrela está caindo do céu.
ela cai sobre águas, e é uma estrela. Que estrela é essa? Veja só o que Deus diz. O que são estrelas, na verdade? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? O que são estrelas? São anjos. Nós temos essa informação aqui, temos essa informação lá no primeiro capítulo do Apocalipse, nos últimos versos. Que anjos são, na Bíblia, apresentados como se fossem estrelas. Então, o que nós lemos quando o anjo toca a terceira trombeta, é que uma estrela cai do céu, um anjo cai do céu. Olha só uma outra informação. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Um outro texto. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Qual foi o motivo da queda de Lúcifer? Ele queria estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Jesus, num outro momento, nos dá a mesma informação, falando sobre o anjo amargo e venenoso. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então veja, quando a terceira trombeta é tocada, o que é visto? Um anjo cai do céu, e ele cai sobre a terça parte das águas, e das fontes das águas. O que é água? A água é aquilo que nos sacia. Cristo disse que ele de fato era a água viva. A sua verdade é que nos deixa extasiados quando nos colocamos diante da fonte e bebemos dessa água. Portanto, o que está sendo dito nessa trombeta é que um anjo terrível seria lançado sobre a terra e ele cairia sobre as fontes de água cristalina, sobre a verdade que você e eu ansiamos obedecer. E macularia, tornaria essas águas venenosas e amargas. E isso se aplica assim a um momento muito especial da história. Você se lembra que depois da queda do Império Romano, por volta de 376, nós tivemos assim um tempo grande de lutas, até que uma nova ordem mundial se estabeleceu, uma nova configuração. Hoje se fala muito em nova ordem mundial. É apenas uma reconfiguração daquela sob a qual nós estamos vivendo nos nossos dias. Hoje nós vivemos na ordem que é a ordem das Nações Unidas, a ONU, que se estabelece depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E qual era o objetivo do estabelecimento da ONU? Que os povos conseguissem conviver de forma civilizada. Mas os governantes desse mundo já perceberam que alguma coisa precisa ser feita. Porque não é possível coibir a violência, coibir o uso de drogas, a forma como os seres humanos estão vivendo nesse planeta e destruindo o planeta onde nós vivemos. Então eles estão buscando uma nova ordem. Mas lá naqueles idos, no início dos anos 500, portanto aproximadamente uns 1500 atrás, uma nova ordem se estabeleceu. Que nova ordem era essa? Era um conjunto de estados independentes, onde esses estados funcionavam na forma de democracias, e sobre todas essas democracias, havia uma mente que governava, uma autoridade eclesiástica que governava, que foi a gestão de 1260 anos da Igreja Católica. E o que nós estamos ouvindo aqui nessa profecia, é que dos céus, por rejeitarem o amor de Deus, Deus permitiria
que esse anjo maculasse as suas verdades. Isso foi de fato o que aconteceu. Mervyn Maxwell, o grande teólogo americano, ele diz o seguinte: devemos concluir, pois, que a terceira trombeta preconizava a contaminação das verdades cristãs no seio da Igreja de Deus sobre a terra, por meio dos venenosos erros satânicos, ministrados por ensinadores que se diziam crentes. Durante tal processo, a igreja perdeu a maior parte do seu poder de transformar pessoas. Na verdade, ela muitas vezes estimulou os indivíduos à prática de crimes em nome de Deus. A doce e efervescente fonte de vida tornou-se barrenta e também amarga. E quando a gente agora lê de novo o verso, parece que ele fica muito claro, né? O terceiro anjo tocou a sua trombeta. O resultado é que o diabo é expulso do céu e ele vem para esse planeta. E ele contamina as puras verdades de Deus, as fontes das águas. E ele contamina a terça parte dos rios. O nome da estrela, para que não haja dúvida, é absíntio, uma planta amargosa. A terça parte das águas se tornou amargosa. Não podia ser aproveitada. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas ou venenosas. Imagine a quantidade de pessoas ao longo da história da Idade Média. Você se vai ler isso nos livros de história, o que você encontra lá é a informação de que esse é um tempo da idade escura. E de fato é uma idade escura, porque a luz de Deus não brilhava. Na Europa como um todo, a ciência parou, porque a igreja não permitia nem que pensadores independentes pudessem ter opiniões diversas daquelas que eram preconizadas pelo clero. Então, nesse sentido, o que Deus está nos dizendo é que as puras verdades da palavra de Deus seriam contaminadas. Que diferença dessa realidade que nos é estampada nas Escrituras e daquele encontro que Cristo teve com aquela mulher à beira do poço. Jacó o cavara no passado. Era o lugar onde, tantas vezes, naquele lugar quente, de sol, a pino ao meio-dia, temperaturas ao redor de 40 graus, era ali que ele descedentava os seus camelos, a sua família e etc. Os trabalhadores. Até que um dia Jesus Cristo chega e encontra ali com uma mulher que já havia tido 5 casamentos. Uma vida em que você se casa 5 vezes é uma vida de desespero. 5 tentativas, 4 frustradas e agora a 5ª, sem garantias. E Cristo pede a ela um pouco d'água. Ela diz: Senhor, o Senhor é judeu, o Senhor não deveria nem falar comigo, porque eu sou uma samaritana. Na cidade onde eu vivo, as pessoas nem me consideram. É só por esse motivo que eu estou chegando aqui para tirar água a essa hora. Porque as mulheres de bem, respeitadas nessa cidade, elas vêm ou pela manhã, quando o sol não está quente, ou bem à tardezinha. Mas para eu não ouvir os comentários a meu respeito, porque eu não tenho a dignidade de andar entre elas, elas não me aceitam, é por isso que eu estou chegando aqui ao meio-dia. E agora o Senhor, que é judeu, que conhece as regras que nos separam, porque judeus e samaritanos não se falavam, e não se falavam porque desde o passado havia tido entre os filhos de Deus desavença. Quando o reino de Israel se divide, 2 tribos colocam como sua capital a cidade de Jerusalém, as outras 10 tribos colocam como sua capital a cidade de Samaria. E desde esse momento, que estavam uns 500 anos na história atrás, eles guardavam esse rancor e essa maldade no coração.
Você já pensou o que é isso? Que conselho de Deus é esse? Que nós não devemos manter a animosidade, as diferenças, uns em relação aos outros? Já pensou nesse ensinamento de Cristo? Cristo propõe a unidade dos crentes, e não divisão e diferença. Aquela mulher não consegue compreender. Como é que o Senhor me fala? Jamais deveria me dirigir a palavra. É que Cristo faz uma proposta, que era o anseio de qualquer pessoa. Ele pede um pouco d'água. Ela responde, chamando a atenção de Cristo: não fale comigo. Então ele emenda dizendo o seguinte: se você beber da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede. Porque a água que emana de Cristo, ela não está contaminada, ela não é amarga. Ela é a verdade. Ela é a verdade que salva, ela é a verdade que liberta. Aquela que sai da fonte pura e cristalina, que é a palavra de Deus, não contaminada pelos pontos de vista de homens, em diferentes crenças religiosas, em diferentes profissões de fé. Essa palavra não pode ser contaminada. E se em algum momento você, em outro credo, bebeu dessa água, você se lembra das dúvidas que você nutriu, da forma como você viveu. Mas depois que você vem e encontra um grupo de pessoas nesse mundo, cuja autoridade soberana é a palavra de Deus, não pastores, não líderes da igreja, mas acima de nós todos está a palavra do Senhor. E é por isso que eu me mantenho nessa igreja até hoje. Porque aqui nenhuma autoridade se sobrepõe à autoridade da palavra de Deus. É essa verdade cristalina que nos motiva a permanecermos ao lado dele, ainda que caiam os céus. A palavra do Senhor. Esse anjo contaminaria essas verdades. O grande teólogo americano, ele diz que a terceira trombeta caiu sobre a professa igreja cristã, quando esta concordou em ser contaminada e passou a produzir torrentes de morte e não de vida. Não era obrigação, mas aquela igreja, para ter o benefício do Estado, eles preferiram prevaricar. Aceitamos o pecado, aceitamos a mudança. Não podemos prevaricar, queridos. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Eu lembro, você que não assistiu nenhum encontro ainda, às vezes pela internet, às vezes aqui. Na semana passada nós estudamos o conceito de terça parte. Terça parte dos rios, terça parte das fontes e agora a terça parte do sol. A terça parte é um grupo representativo do todo. Não é uma conta matemática que em 3 tira exatamente 1. Não, não é isso. E nós mostramos isso na semana passada, através de textos das Escrituras. Tomamos, por exemplo, aquele texto do Antigo Testamento que diz que uma parte, um punhado do pó da terra, foi colocado numa terça parte de um efa, que é uma medida de 22 litros. Como isso seria possível? É impossível. Apenas 7 litros de terra, uma terça parte do efa, isso não dá para contar a terça parte da porção seca que Deus criou no momento da criação desse planeta. Então isso é apenas um número simbólico, como toda a linguagem do Apocalipse. É uma linguagem figurada, impressionista. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. À primeira vista,
parece que nós estamos diante assim de uma informação incompreensível, mas você vai perceber que isso é muito simples. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. A cidade não precisará de sol nem de lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Portanto, nós estamos falando de uma trombeta que escureceria no céu a glória de Deus. Você percebe que na trombeta anterior, o problema está na terra. As verdades na igreja de Cristo são contaminadas pelo erro e pela mentira. Ao mesmo tempo que isso acontece, quando a quarta trombeta é tocada, alguma coisa obscurece o sol, de onde emana sobre nós a luz da verdade. João, que conviveu com Cristo, ele assim escreve no seu evangelho: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A saber, ali estava a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. É bem provável, você se lembra, que o evangelho de João tenha sido o último dos livros a ser produzido, daqueles que compuseram o cânon do Novo Testamento. Mesmo depois do Apocalipse e das cartas, os teólogos, uma grande corrente deles acredita que o evangelho foi a última das mensagens de João. E por que é que ele diz isso? Ele começa o seu evangelho depois da morte de Cristo, isso é lá por volta do ano 100, quase 70 anos depois, continuava brilhando nos olhos daquele velhinho, que havia sido um jovem, e que conhecera Cristo nos dias da sua juventude. Continua brilhando nos olhos de João, a imagem do Cristo com quem ele caminhara nesse mundo. Ele diz: nele estava a vida era a luz dos homens. João certamente se lembrava dos grandes milagres que Cristo realizara, a ressurreição de Lázaro, nele estava a vida. Incompreensíveis milagres aqueles que Cristo realizara entre nós. Quando você chega no evangelho de João, na parte final, quando João vai narrar o discurso da despedida, você não encontra o discurso da despedida nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, que são os evangelhos paralelos ou sinóticos, mas você encontra isso no evangelho de João. O discurso da despedida é aquilo que acontece na última quinta-feira à noite, antes da crucifixão, quando eles vão para a ceia. E Jesus descortina diante deles tantas coisas. A promessa da vinda do Consolador, a visão da videira, a certeza de um traidor entre eles, João se reclinando ao peito, o momento em que Cristo se dobra e lava os pés aos discípulos, a promessa do novo reino: não se turbe o vosso coração. Os olhos de João ainda brilhavam com aquilo que ele havia visto e vivido ao lado de Cristo. E é nesse sentido que ele diz: ali estava a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então eu preciso te dizer nessa noite que se a sua vida não está iluminada o suficiente, beba da fonte. Se você não tem coragem, se você enfrenta o desânimo, se você enfrenta o desespero na sua vida, se você tem necessidades não supridas, beba da fonte. Porque a garantia que nós temos na palavra de Deus é que aqueles que bebem dessa fonte serão saciados. Saciados de pão, saciados de esperança, saciados de força. Enfrentam, é verdade, o vale da sombra da morte, mas triunfam dele, porque a sua esperança está naquele que ilumina todo homem. Essa é a orientação de Cristo. Cristo dizia: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu me for do mundo,
vocês é que serão a luz. Mervyn Maxwell, escrevendo sobre isso, ele diz o seguinte: a quarta trombeta forma um paralelo com a igreja de Tiatira e com o chifre pequeno de Daniel 7 e 8. Ela faz com que os nossos olhares se volvam para o escurecimento da verdade acerca de Deus e a respeito do ministério sacerdotal de Cristo, o seu tamide no santuário celestial. Apenas a terça parte da luz deixaria de brilhar. Em 1054, a igreja romana excomungou a igreja grego-ortodoxa e seus milhões de membros. Qual a razão? Porque em 1054, a igreja ortodoxa, que está lá na Rússia, que está nos países do Ocidente, ela continuava insistindo em adorar no sábado. Queridos, quando homens são colocados dentro das igrejas para serem os intercessores, você se lembra disso? Você foi ensinado, ou pelo menos ouviu falar disso em algum momento, que a pessoa tinha que ir à igreja, confessar os seus pecados a um padre, a um homem como você, e que esse homem determinaria sobre você uma sentença. Quantas Ave Marias, quantos Padres Nossos você deveria rezar para que recebesse perdão. Mas houve momentos piores. Houve momentos em que as pessoas foram ensinadas que precisavam tirar dos seus recursos e pagar a igreja para comprarem terrenos nos céus. Isso está na história. E quando eles faziam isso, eles estavam manchando, estavam colocando sobre o sol da justiça uma mácula, uma nuvem negra, que eclipsava essa visão. Cristo havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Não há intercessores humanos, mas há um intercessor divino. Ele disse: todas as vezes que vocês orarem, peçam em meu nome, e o Pai vai conceder aquilo que é o desejo do seu coração. Não é que o Pai nos dê tudo. Nós temos outro texto das Escrituras que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para a vossa própria destruição. Então Deus não nos dá tudo. É como o pai prudente, que não pode dar tudo que uma criança pede. Se a criança pede uma faca, um instrumento pontiagudo para brincar, um pai que ama não pode conceder isso. Deus às vezes não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá, segundo a sua infinita sabedoria, tudo aquilo de que nós precisamos. Mas houve um tempo na história que as pessoas achavam, foram ensinadas, que elas não podiam ter acesso direto a Deus. Elas só podiam chegar a Deus através de um sacerdote. Muitas dessas pessoas nos nossos dias continuam acreditando assim. Eles não pedem diretamente a Cristo, mas eles têm que pedir bênçãos através de santos. Quem é que tornou esses santos capazes de receberem as nossas súplicas? Esses homens e mulheres que foram canonizados, de acordo com o ensino da Bíblia, na verdade eles viraram pó, não estão vivos. Eles aguardam também o momento do juízo. Mesmo Maria, como é que eu posso pedir alguma coisa a ela? Ela dorme. Então as pessoas continuam enganadas, mesmo nos nossos dias. A Bíblia não foi escrita por acaso, a propósito na revelação de Deus. E o propósito é que quando nós enfrentássemos toda essa sorte de ensinamentos que não tem fundamento na verdade, que não se encontra na fonte cristalina, que nós os rejeitássemos e pudéssemos iluminar o mundo
com esses ensinamentos de Cristo. Então agora a gente pode ler de novo esse verso e acho que ele vai fazer absoluto sentido. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, ou seja, o ministério sacerdotal de Cristo, o tamide. Você se lembra o que era o tamide? Para entender isso, você só tem que voltar lá no Antigo Testamento e lembrar o que acontecia no tabernáculo, que Moisés foi orientado a construir no deserto, e que depois que eles saem do deserto e se tornam um império, o Império Judaico, então Davi prepara os instrumentos e Salomão constrói o templo. Esse templo depois é destruído no ataque dos babilônios, e então ele é reconstruído novamente nos dias de Neemias e de Esdras. Qual era o tamide? Todos os dias, manhã e tarde, cordeiros tinham que ser imolados. E o sangue desses cordeiros era levado para dentro do santuário. E ali o sangue era espargido sobre o altar onde estavam os pães e sobre o altar onde estava o incenso. Aquele candelabro de 7 lâmpadas, aquelas lâmpadas jamais podiam se apagar, elas tinham que continuar brilhando. E como é que você faz para que, naquele tempo em que não há luz elétrica, você tenha uma lamparina brilhando o tempo todo? Só tinha um mecanismo. O sacerdote tinha que entrar lá e tinha que colocar azeite. Mas às vezes, o lugar de onde saía o azeite queimando, a fuligem, entupia aquilo. Então eles tinham que limpar. O que Cristo está dizendo, esse sumo sacerdote que é o sol, cuja tarefa foi enegrecida durante a Idade Média e de alguma forma ainda continua um pouco escura nos nossos dias, o que ele está dizendo é que esse sacerdote, que está no templo de Deus, que não foi feito por mãos humanas, ele está intercedendo por nós diante de Deus. É isso que diz o livro de Hebreus. Só que agora ele não apresenta o sangue de animais, cordeiros, que apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele agora apresenta diante de Deus o seu próprio sangue. Então, quando você se inclina de joelhos e pede perdão a Deus, e pede que Ele limpe a sua vida, e que Ele transforme o seu caráter, e que Ele te use como luz do mundo, e sal da terra, Ele se vira para o Pai e diz: Pai, eu dei a minha vida por esse. Eu quero que o Senhor o aceite. Eu quero que o Senhor o lave. Que o Senhor o considere como se ele jamais houvesse pecado. Porque eu recebi na cruz aquilo que eu não merecia. Então dê a ele a vida eterna, que ele não merece. Mas dê por minha causa, a pedido meu. Esse é o nosso sacerdote. Que nos apresenta diretamente ao Pai. Nós não precisamos de instrumentos humanos, homens, mulheres, que nos representem diante de Deus. Você tem acesso direto ao Rei do Universo. Então, quando ele toca, é isso que acontece. Nós concluímos a mensagem dessa manhã, dessa noite, dizendo o que dizia esse teólogo americano: a quarta trombeta foi a subsequente escuridão da Idade Média. Eu quero concluir as palavras dessa noite, dizendo que, embora o inimigo de Deus tenha tornado de alguma forma amargas as fontes, por causa da mentira e do engano, embora de alguma maneira ele tenha eclipsado a ação de Cristo no santuário celestial, isso não foi para todos, apenas para a terça parte, uma parte representativa do todo. Ou seja, ao longo de toda a história, nem todos precisaram estar com os seus olhos fechados à realidade do amor de Deus, à realidade das suas bênçãos. E há uma informação final: o grande rei,
Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem disponibilidade na agenda dele para você e para mim. Quem marca o tempo da consulta não é ele, é você. Se você tiver uma audiência com o prefeito da cidade, com o governador, com o presidente, com o médico, com o advogado, com o empresário, a sua audiência tem que começar na hora em que haja disponibilidade para você, para ele te atender. E tem que terminar rápido, porque ele precisa atender um outro. E você precisa se concentrar para dizer tudo o que precisa para ele naquela reunião. Mas a informação é que o Rei do Universo tem a agenda inteira disponível. É você quem marca a hora dos seus encontros. Você marca o início e sai da presença dele quando quiser. Pode retornar todas as vezes que tiver interesse. Porque ele está disposto a ouvi-lo, a transformar a necessidade do seu coração. E sabe o que é curioso? É que quando ele nos atende, nós o encontramos, nós dizemos para ele que o procuramos o tempo todo, como aquela criança. Você precisa saber que é ele que está à sua procura. Se você veio aqui a essa noite, é porque de alguma forma o Senhor tem insistido com você. Ele tem falado ao seu coração e convidado você. Estejamos nele até o dia do grande encontro. Essa é a minha oração. A bela cidade. Vamos cantar. Memorar
Nós te agradecemos, Senhor, pela clara revelação da sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor permaneça em nós, para que nós possamos ser instrumentos de bênção nesse mundo. Que as pessoas, vendo aquilo que nós fazemos entre elas, elas possam dar glórias ao Senhor, e o seu nome seja exaltado e conhecido de todo homem, de toda mulher, de toda nação, de toda tribo. E que, conhecendo o Evangelho, assim que o seu Evangelho eterno alcançar a todos, o Senhor possa voltar com poder e glória a esse mundo. Nós nos colocamos aqui como vasos vazios, prontos para sermos cheios da água viva. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos aceite, porque nós te pedimos essas bênçãos diretamente, falando com o Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso intercessor e sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.